Boa noite. Estejamos todos em paz. Edmund Burke, um pensador, escreveu, dentre os seus muitos e interessantes escritos, uma frase muito interessante. Tudo o que é necessário para o triunfo do mal, basta que os homens de bem nada façam. Esta frase ela se casa perfeita e plenamente com os ensinamentos que os espíritos nos propõem na doutrina espírita. Quando nos dizem que nós somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer. Esta segunda vertente talvez seja muito mais grave e onerosa para cada um de nós do que a primeira, porque, de certa forma, nós já não fazemos o mal. Às vezes até pensamos, mas fazer o mal propriamente dito, já não fazemos, pelo menos de uma forma que a gente faça e a consciência não nos acuse. Quando o Burke diz algo desse tipo, fica bem claro de que os grandes ensinamentos, as grandes reflexões, as grandes ponderações da vida, elas não estão fechadas, cerceadas num único lugar, numa única cabeça, numa única filosofia ou numa única ideia religiosa. Mesmo pessoas que não têm uma visão tão espiritualista como os religiosos, via de regra, terminam dizendo a mesma coisa. Tem um escritor brasileiro que, mesmo enquanto encarnado, era extremamente notabilizado por uma alta dosagem de pornografia e obscenidade que ele dizia. Lógico que ele escrevia coisas interessantes, mas a sua marca era exatamente por escrever livros onde o sexo era quase sempre desvairado e o comportamento do relacionamento homem-mulher quase sempre apontava para evidências de que o homem podia bater, machucar, fazer, e a mulher ou submetia-se ou então se depravaria tanto quanto ele. Mas este mesmo homem, ele diz que o mundo estaria salvo se os homens de bem tivessem a mesma ousadia dos canalhas. Se nós observarmos, falamos aqui a referência de um pensador, de uma maneira bem suave e objetiva, fizemos uma colocação eminentemente espírita e pegamos alguém que não é bem considerado como um pensador de ideias sadias. Mas todos terminam retratando exatamente a mesma questão. Algo é errado, não só porque o mal se manifesta, mas porque o bem se acovarda. Este comportamento nosso, ele é profundamente desgastante quando nós pensamos em relação a nós mesmos. Porque se por um lado não fazemos, não praticamos mais o mal que antes fazíamos e nem nos dávamos conta, hoje nós nos surpreendemos quando pensamos, eu deveria ter feito, eu deveria ter calado, eu deveria ter agido de outra forma. Hoje nós nos incomodamos porque de nós deveria ter partido uma ação diferente. Deveríamos ter feito algo melhor considerável e considerado. Mas a despeito de todo esse conhecimento, porque se todos esses conhecimentos, e foi de propósito que eu fiz as 3 referências, elas existissem apenas na cabeça de quem segue religião ou ideias espiritualistas, nós poderíamos dizer que a própria divindade termina deixando órfãos aqueles que não têm proximidade com filosofias ético-morais elevadas. Mas nós terminamos descobrindo que mesmo lá nos porões da alma humana, nós encontramos a mesma lógica, o mesmo raciocínio, dizendo que nós precisamos mudar nossas posturas e sermos diferentes. No Livro dos Espíritos,
é uma questão que muita gente, em muitas palestras, muitos palestrantes fazem referência a ela. A questão 932, Allan Kardec propõe, de certa forma, absolutamente a mesma coisa. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque esta é uma questão recorrente até hoje, e acredito que ainda vai demorar muito tempo em nossas vidas. Por que é que os maus parece que sempre conquistam mais sucesso do que os bons? Por que que os maus aparecem e os bons não? E não precisamos ir longe, basta a gente ligar qualquer aparelho de televisão. Se você passar o dia olhando a programação, a dosagem do mal que é veiculada é muitas vezes superior à dosagem de qualquer coisa boa. E Allan Kardec, então, tinha essa mesma dúvida que nós. Por que é que, aparentemente, tão a miúde, tão comum, que o mal sobrepuja o bem? E a resposta dos espíritos é instigadora e provocativa. Por fraqueza destes. Destes quem? Os bons. E eles continuam: os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. É quase que o fechamento, o coroamento desse assunto, como nós abordamos quando falávamos do Burke, depois do Nelson Rodrigues, sinteticamente da doutrina espírita, mas agora objetivamente na questão 932. Ah, mas o mundo está perdido. Culpa de quem? Dos maus, vírgula, e dos bons que ainda não tiveram a ousadia de aparecer. Jesus, quando veio ao mundo, nós podemos qualificar Jesus de maneiras as mais diversas. Foi o maior mestre, foi o maior professor, foi o maior matemático, foi o maior magnetizador, foi o maior psicólogo, foi o maior tudo que a gente queira. Foi o nosso maior instrutor. E foi o mais audacioso e ousado mestre, orientador, o que seja que esse mundo já teve. Porque ele se contrapôs a tudo e a todos, não porque ninguém esperasse alguém que lhe fosse contra, mas porque ele se posicionou com o que ele achava que deveria ser. Ao ponto que, quando ele chega no diálogo com Pilatos, Pilatos lhe pergunta: então tu és rei? E a resposta de Jesus é, no mínimo, intrigante, porque ele não diz, eu sou rei, eu não sou rei, eu acho que sou rei, dizem que eu sou rei. Ele olha para Pilatos e devolve, tu dizes, sou rei. Porque a tua pergunta já estava implícito o teu reconhecimento do que eu era. Era isso que Jesus estava a dizer para cada um de nós. Ele não escudou-se em nenhum momento, ele poderia simplesmente dizer, não, é o pessoal que diz, mas quem sou eu? Eu estou aqui, eu não tenho nem onde morar, eu não tenho nada, que ele já tinha dito essa expressão. O Filho do Homem não tem nenhuma pedra para repousar a cabeça. Por que ele não disse isso para Pilatos? Porque este discurso naquela hora era impróprio. Pilatos precisaria se confrontar consigo mesmo, com a própria consciência. Você está dizendo que eu sou rei, e agora? Mas não existe um outro rei, mas tu dizes que eu sou. Ou seja, ele não culpou ninguém, nem a si mesmo, deixou a culpa ao próprio julgador. Era um homem que vinha ousadamente enfrentar o mal que estava estabelecido, e o mal tinha um poder enorme. Ele tinha um poder de vida e de morte. E ele não titubeou nenhuma vez. E ele sabia que, a partir dali, o que nós conhecemos e o que seria, para falar mesmo em italiano, a via crucis dele estava começando. Ali estava o disparo de todos os disparates que seria fazer ao mais justo homem que viveu sobre esta terra. Ele poderia muito bem dizer qualquer coisa. Conta-se que Judas, quando o traiu, ele não teria traído, ele teria pensado como um marqueteiro o faria,
e disse: se Jesus for preso, ele simplesmente chama os anjos o libertam, e não haverá nenhuma maior propaganda no mundo para a doutrina dele do que ele ser libertado pelos próprios anjos. E era isso que ele esperava de Jesus. Quando o prendessem, ele chamaria os anjos, as celas se abririam, os seus condenadores cairiam por terra e ele sairia triunfalmente dizendo: eu sou filho de Deus, aqui está a prova. Ao contrário disso, aquilo era fugir à resposta do bem. Porque é no final da vida quando ele diz: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como que eu venci o mundo numa cruz? Como eu venci o mundo sendo chicoteado, vilipendiado, açoitado? Eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Nós temos uma visão equivocada, porque ele sofreu, porque ele sangrou, porque ele apanhou, porque ele caiu, porque ele tomou vinagre, porque ele teve coroa de espinhos. Não foi por nada disso que ele venceu. Apesar de tudo isso, a sua mensagem continuava totalmente límpida e clara. Tanto é verdade que depois que Jesus se vai, os evangelhos, quando foram sendo compostos, primeiro passou tempo para ser redigido, ou serem redigidos. E depois passou de séculos a séculos ser adulterados. O evangelho é totalmente adulterado. Mas o que mais impressiona é que se a gente pega duas frases soltas do evangelho e cola-as uma na outra, é como que aquele livro seja, de fato, o holos perfeito. Ou seja, do jeito que você emendar, dá certo. É como a gente vê com o holismo. Se você pega qualquer parte de alguma coisa, naquela parte de alguma coisa está o todo. Que, por sinal, faz parte do Código Espírita, Livro dos Espíritos, questão 33. É isto o que eu te digo quando falo que tudo está em tudo. Isso é a tradução do holismo. Está na resposta 33 do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é holística neste aspecto também. E ali nós tínhamos Jesus, e temos Jesus até hoje, nós temos vários evangelistas que dizem coisa com coisa, outras vezes coisa sem coisa nenhuma, mas basta pegar qualquer parte e todas fazem sentido. Através da mediunidade de Chico Xavier, existem mais de 4, mas 4 são os mais conhecidos livros. Emmanuel, por seu intermédio, tem 4 livros, cada um com 180 mensagens. Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. Muitas frases ali contidas são de Paulo, mas a grande maioria dos evangelistas. Ele pega um pedacinho de frase, do tipo, e vai e anda. Só isso. Isso não quer dizer absolutamente nada. E vai e anda. E o que quer dizer isso? Mas se você pega dentro do contexto do Evangelho, isto é uma proposta de vida inteira. E vai e anda. A conjugação de 2 verbos com uma preposição apenas. E nós podemos, em cima disso, definir toda a claridade da nossa vida. Tamanha a proposta do bem que Jesus trouxe à terra. Ele poderia ter dito a Pilatos: eu não sou rei, eu não tenho nenhuma pedra para repousar a cabeça. Ao contrário disso, tu dizes, sou rei. Confirma na negativa, porque era aquilo que ele precisava para consagrar a sua missão no momento mais difícil para nós. Provavelmente para ele, um dos momentos físicos dos mais constrangedores. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, num dado momento, um espírito nos diz algo assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor. Vamos gastar aqui 10 segundos com essa frase. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor. Imaginemos então que nós estamos aqui nos reunindo sob as vistas de quem? Creio eu que do Senhor.
Ótimo. Então, neste exato momento, nenhum de nós podemos ter nenhum sentimento que não seja o sentimento de animar o coração de piedade. Então, se neste exato momento eu me lembro, mas tem uma pessoa que, pelo amor de Deus, nós já estamos fora do contexto. E por que estamos fora do contexto? Porque estamos procedendo equivocadamente, não por estarmos pensando mal, mas por deixarmos de pensar no bem, seja no meu ou na relação diferente com quem eu acabei de pensar. Essa pessoa com quem eu acabei de pensar, nossa, eu tenho muita dificuldade com essa pessoa, quantas outras não terão. Portanto, quão ruim deve ser a vida dessa pessoa. E aí começa a surgir um sentimento de piedade. Então, em vez de vibrar com ela com rancor, com dúvidas, ou até mesmo com desejos menores, mesmo que eu não pronuncie com toda a grandiosidade da minha alma ainda, neste exato momento, Deus te abençoe. Estou começando a aprender, é um exercício mínimo, de desenvolver um sentimento de piedade, e olha que coisa interessante. Os espíritos também, eles são muito pontuais e muito tranquilos para nós, que eles poderiam dizer, faça isso 24 horas por dia. Isso seria quase impossível, que a gente não consegue ficar pensando bem de uma pessoa que a gente não gosta o dia inteiro. Mas todas as vezes que você se reunir sob as vistas do Senhor, pelo menos aí, se encha de sentimento de piedade. Bem se vê que é um exercício, que exercício de tirar aquela coisa desagradável e pôr uma melhor no lugar. E a frase, ela nem termina aí. Dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Porque quantas vezes a gente vem a uma casa espírita, bom, eu vou assistir o Evangelho, mas eu quero mesmo é que o guia me ajude na hora do passe, que me ajude na hora da fluidoterapia, que me mande uma mensagem, que me alivie da minha dor. Ou seja, eu já estou buscando, estou dentro do contexto e, nesse momento, fortaleça-se de piedade. Pelo menos aí, porque você é digno de piedade, você está buscando isto. Eu acho interessante nós aprendermos, ou pelo menos dedicarmos um pouco de tempo a analisar as propostas do Evangelho e mesmo das obras espíritas, dentro desse ângulo mais objetivo. Já que não dá para eu fazer isso tudo o tempo todo, aonde é que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Uma vez um homem perguntou ao outro, e como é que ele disse? Vá rezar. Disse, como é que eu rezo? Pense em Deus. Disse, mas eu não consigo pensar em Deus. Por que você não consegue pensar em Deus? Porque eu tenho ódio de tudo e de todos. E uma pessoa que tem ódio de tudo e de todos não pode pensar em Deus. Ele disse, tá bom, mas você quer fazer o exercício? Quero, eu preciso. Então, mesmo com ódio de tudo e de todos, fale com Deus com raiva. Mas como assim? Deus não é para a gente agradecer, não é para a gente ter amor, não é para a gente estar num refinamento de sentidos. Este é um ponto bom. Mas você não vai começar por aí. Nós começamos por estágios menores. Então, como você ainda não sabe rezar em profundidade e segurança, Deus, olha, eu não sei nem se você existe. Eu não sei nem para que é que você serve, porque a minha vida está perdida, mas eu só sei rezar com você assim. Então, aceite a minha prece. Se for honesta, ele te escuta. Ele disse, nossa, mas se eu fosse Deus, não suportaria alguém rezar para mim desse jeito. Disse, bem, se vê que você não é Deus. E ele, então, ele começa a rezar com raiva. E depois, ele um dia disse assim, mas que coisa engraçada, né, Deus? Eu tenho que rezar para você com raiva? E estou com mais raiva ainda do que quem me ensinou a rezar para o Senhor. Porque todo mundo me ensinava que eu só posso rezar quando eu estivesse calmo. Como eu nunca estava calmo, eu não tinha obrigação nenhuma de rezar para o Senhor. Agora ele disse que mesmo com raiva eu posso, e agora eu não posso nem me negar de rezar para o Senhor. E a gente às vezes fica pensando, mas é mesmo, não seria assim. Ah não, por que você não foi ao centro espírita? Por que você não foi à igreja? Por que você não foi ao culto? Ah, porque eu estava muito nervoso. Pois então era aí que você deveria ter ido. Quando você está muito doente, você procura o médico, claro. Quando você está saudável, não.
É a mesma coisa. Ah, mas eu só vou para o centro espírita quando está tudo ótimo. Ótimo, vai ser bom para quem dirige, porque não vai ter trabalho nenhum. E você vai curtir sua amargura sozinho, que coisa maravilhosa. Agora, na hora que você chegar aqui amargurado e tiver alguém que tem que ter a paciência de lhe ouvir, de levar para ali, de noite você vai rezar com raiva, e aquele outro vai dizer, Senhor, não exagera, Senhor, o Senhor está mandando umas pessoas tão difíceis. Cada um está no seu nível, mas estamos usinando dentro de um padrão de produtividade. Porque não adianta eu dizer, eu tenho que rezar assim. Enquanto eu respiro, eu estou sentindo minha alma subindo. O outro diz, quando eu respiro assim, me dói o pulmão, porque eu já fumei tanto. Então você não vai rezar. Mas você não consegue? Não, eu não consigo. Tem uma história extremamente conhecida de um homem que entrava numa igreja, e ele entrava e ficava lá ajoelhado, e ele ficava falando mais ou menos alto. E havia um padre que não gostava, porque ele só entrava quando não tinha ninguém. E ele já estava para fechar a igreja, e lá estava aquele... E ele foi, aproxima-se do homem para ouvir. Quando chega lá, pois é, senhor, eu não sei como é que o senhor vai resolver, mas o senhor vai ter que dar um jeito, porque o negócio está complicado para mim. O senhor acredita que eu pedi esmola hoje? Ninguém me deu nada. Aí o padre ouviu aquilo e disse, olha, está errado. Mas está errado como? Ele disse, não é assim que se fala com Deus. E como é que se fala com Deus? Eu vou lhe dar aqui um roteiro, e entregou lá, não sei como é que é o nome, deu um formuláriozinho lá com ele, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai. Você vai e reza isso aqui 5 vezes, e aí no final você faz, e agora me dê sua bênção, Senhor, porque o teu filho já vai para a vida. E aí você sai, em vez de pedir esmola, vai procurar emprego, porque você está muito preguiçoso. Aí ele saiu dali, meu Deus do céu, e eu pensava que eu estava rezando. Desse jeito eu não sei rezar, porque eu não sei ler. Como é que eu vou chegar aqui e eu vou ler esse negócio? E ele passou uma semana sem ir na igreja, aí começou a entrar em depressão, ficou mal. Depois de uma semana ele disse, olha, eu vou ter que ir lá conversar com o padre, para saber dele, porque está ruim, eu não entendo nada do que está escrito aqui. Era a mesma coisa, uma amiga hoje me apresentou um laptop e disse, olha, Jacó, meu idioma aqui como é lindo. Eu digo, é mesmo, só que eu não entendo nada. Tudo em dinamarquês. Eu digo, que coisa maravilhosa. Se eu tiver de rezar e sair, já viu que eu vou para o INFA, né? Porque lá para cima não dá. Eu acho que era mais ou menos como o amigo lá estava sentindo. E ele entra na igreja e procura o padre e nada do padre. Ele já ia saindo e disse, bom, o padre não está aqui, ele não pode reclamar. Olha, senhor, pelo amor de Deus, dê um jeito nesse padre, porque como é que eu vou conversar com o senhor? Porque desse jeito eu não sei quando é que o senhor vai me ouvir. Nisso o padre vem chegando por trás. Diz, meu filho, eu já lhe ensinei. Diz, pois é, seu padre, esse é o problema. O senhor me ensinou, mas eu não sei. E o que era que você estava reclamando aí? Não, não era uma reclamação, era um pedido. E o que era que você estava pedindo? Seu padre, vamos deixar esse assunto para lá, seu padre. Não, eu quero saber, para saber se Deus vai lhe atender. Diz, não, eu acho que ele não vai me atender. Mas como é que você sabe? Eu pedi para o senhor nem aparecer e o senhor chegou. Eu lhe avisei que não é assim que se conversa com Deus. Você está brincando com coisa séria. Pois é. Do jeito que tem eu ir embora, né, seu padre? Não, meu filho, vá aprender a rezar. Mas, seu padre, eu não sei ler. Você não sabe ler? Não. E o que foi que você fez? Eu digo, eu acho que o senhor tem razão. Mas se o que foi que você fez? Eu em casa eu dizia, Senhor, eu não sei ler, me ensina a ler para quando eu chegar na frente do padre eu saber fazer alguma coisa. Ele disse, mas não é assim, seu padre, Deus, eu posso ser honesto com o senhor? Ele disse, pode. Seu padre, eu era tão de bem com Deus, mas eu atualmente eu tenho tanto medo do senhor que eu não me lembro mais de Deus. Ele disse, como é, meu filho? Pois é. O senhor disse que do jeito que eu faço, Deus vai ficar com raiva, Deus não vai me atender. E realmente, depois que o senhor disse aquilo, tudo piorou, virou uma desgraça a minha vida. E a única coisa que eu queria era não me encontrar com o senhor, ou então o senhor me ensinar como é que reza. Disse, não, você reza, então esqueça aquele papel que eu lhe disse. Você chega aqui, aí você diga assim, Deus, Pai de amor e bondade, Senhor que mandou teu Filho em sacrifício para curar todos nós, Maria Santíssima, Mãe do Divino Amigo. Seu padre,
não leva a mal, seu padre, não dá para eu gravar isso tudo. E o que é que você quer que eu faça, então, se você não sabe rezar? Eu disse, seu padre, então, eu prometo, senhor, que eu nunca mais reclamo de Deus. Deixa eu rezar do meu jeito. E qual é o seu jeito? Mas eu só sei assim, sem ninguém ouvir. Não, tá bom, então fale aí, mas faça de conta que eu não estou aqui. Oh, Deus, me desculpe, Deus, eu não sei fazer tão bem feito que nem o padre me ensinou. Mas na hora que o senhor tiver tempo, o senhor junta as minhas palavrinhas aí. Eu só quero somente que o senhor me ajude. Agora, se lembre bem, porque eu tenho pedido tanto. Meu vizinho está só enricando, eu acho que o senhor está pensando que eu sou ele. Eu sou João. Aí o padre foi para eles, meu filho, você agora já está condenando. Não, eu não estou condenando, eu acho que ele tem que enriquecer mais ainda. Agora é porque eu peço para mim, eu acho que ele não sabia meu nome, agora eu vou dizer meu nome para ele. O padre viu que era complicado, porque se o padre insiste, aquele homem jamais chegaria longe. E ele ficava olhando, daqui a pouco entrava o homem, e o homem entrava e batia a cabeça assim na mesa, num negocinho da cadeira, e olhava para cima, e ele de longe ele via os lábios. Eu sou o João. Tá bom, pelo menos ele não está complicando. Eu sou o João. E aí aquele homem começou a viver melhor e foi vivendo feliz. E um dia o padre resolveu acompanhar o João, mas sem ele ver. E aí ele entendeu porque era que João não era rico. Era porque João ganhava um pouco, as pessoas chegavam, mas João, eu estou com tanta fome, não tenho nada. Ele disse, não tem problema, tome. E o que João ganhava, dava. E o que era que João comia? Era quando alguém comia alguma coisa que deixava, ele pegava. Aí o padre foi dizer, meu filho, Deus está lhe ajudando, mas você está jogando fora. Ele disse, pois graças ao que jogam fora é o que eu sobrevivo. Então Deus me ensinou a coisa certa. E aí passaram-se anos e o padre e João ficam amigos. Até que um dia, João desaparece da igreja. E ele vai procurar por João, e João tinha sofrido um acidente, foi hospitalizado, como indigente, ninguém cuidou, e João morreu. E ele procura saber quem foi o médico, ele disse, olha, eu não sei, mas teve um homem, que era um pedinte, e que ele passou aqui um mês, até morrer. No dia que ele morreu, o hospital parecia que estava sendo visitado pelo paraíso. Parece que o céu desceu. Era tanta gente chorando de saudade. E era tanta gente feliz e ninguém sabia por quê. Aquele homem saiu e deixou uma paz conosco. E o padre, intrigado, quando foi de noite rezando para si próprio, disse, meu Deus, será que eu fiz errado com João? Porque eu insisti tanto que ele rezasse de um jeito e ele era tão feliz rezando do jeito dele. Porque só mesmo um santo poderia produzir no hospital o que esse homem produziu. E aí ele de repente fecha os olhos e vê que um clarão se toma conta do seu quarto. E ele que abre os olhos e não consegue, diz, Deus, és tu, Senhor, que vens acalmar, sossegar minha alma. E ele faz, Deus é João. João voltava para dizer a ele que a grande oração é aquela que a gente faz de coração. E não necessariamente as fórmulas. Purificai, pois, os vossos corações. Segue na mesma mensagem. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Olha que sugestão mais simplória, mais óbvia, e a gente de repente escapa. E no Evangelho, no capítulo 17, que tem uma mensagem entre muitas, o homem no mundo, Sanson, que foi um colega de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Sanson era conhecido por todos como um verdadeiro homem de bem. E um homem de bem de tal maneira que quando Sanson estava à morte, Allan Kardec o visita e ele pede a Allan Kardec, quando eu desencarnar, me evoque o mais rápido que você possa. Que proposta! Normalmente, quando a gente desencarna, a gente tem a paz, e vá, e passeia, e tire férias. Sanson queria
se comunicar logo em seguida. O que foi muito bom, porque é uma experiência que às vezes a gente acha que quem morre demora muito para voltar. Samson voltou no mesmo dia em que foi enterrado, para falar na sociedade com os membros da sociedade. E lá no Evangelho, ele tem uma mensagem dele que foi dada em 1863, que no meio da mensagem diz o seguinte: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. E olha que coisa mais primorosa, principalmente para nós que trabalhamos numa casa espírita. Amar é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Já pensou se todos nós aqui estivéssemos procurando quem está ao nosso derredor para entender a sua dor? Não é entender como eu vivo, eu quero entender a sua dor e vou suavizá-la. Já pensou se todos nós aqui, todos? Não, mas lá as pessoas... Não estamos falando das pessoas lá de fora. Nós, se todos, de repente a gente pensasse nisso, eu vou suavizar a dor de quem se aproximar de mim. Como? Procure um meio. Pode ser numa palavra, num sorriso, num abraço. Mas nós hoje somos tão refratários de um jeito. Tem sido, graças a Deus, de uns 10 anos para cá, muitos expositores espíritas, quando cumprimentam a plateia, esperam a resposta. Mas antigamente era sempre assim: meus irmãos, boa noite, que a paz esteja com todos. E eu me perguntava, você está dando boa noite para quem? Porque até onde eu sei, para eu dar boa noite, eu espero um retorno. Mas a gente ficou tão acostumado a não se pronunciar que a pessoa diz bom dia, espero que todos estejam bem. Quando você vai dizer, não dá tempo porque a pessoa já foi embora. Eu teve um senhor, era rapazinho, e tinha um senhor, um grande empresário lá na minha cidade, que eu não gostava dele. Ele nunca me fez mal, mas eu não gostava dele. E por que eu não gostava dele? Porque ele chegava em qualquer lugar, ele chegava para qualquer pessoa que ele ia falar, olá, tudo bem, como é que você vai? Como é que vai o seu pai, a sua mãe? Você ainda está morando no mesmo lugar? Ah, que coisa interessante, até logo, foi um prazer enorme falar com você. Ia embora. Ninguém dizia absolutamente nada, ele não dava tempo. Ele fazia 10 perguntas e se afastava. Aí eu ficava muito furioso com esse sujeito. Eu digo, mas qual é a graça que tem? Oh, como vai, muito prazer, que bom que você veio, você está bem? Como é que está achando do frio? Pois é, olha, eu tenho que ir, tchau. Peraí, mas ele perguntou então para quê? Porque ele não quis saber minha resposta. Eu não dei a resposta. Não tivemos tempo de interagir. Então, de repente, a gente pensa que não, a gente começa a ficar frio por conta disso. A gente chega numa casa espírita, é óbvio que a gente tem que manter um certo silêncio, um certo zelo. Mas quando isso é levado ao extremo, a gente entra mudo e sai com raiva, porque a gente não pode falar com ninguém. Aí, às vezes, a gente está assim, aí tem uma pessoa que fazia tempo que a gente não via estar ali perto, a gente, tudo bom? Pode ter certeza que aparece uma alma penada perto da gente, psiu, silêncio. A gente fica, meu Deus do céu, quer dizer que eu estou só perguntando? Não, não pode, porque vai quebrar a harmonia do ambiente. Não estou falando objetivamente de ninguém, mas às vezes isso a gente precisa repensar. Por quê? A nossa instituição lá em Natal, ela fica praticamente à cabeceira da pista do aeroporto. Quando nós estamos aplicando passes, os aviões, não dá para dizer, não, vamos parar agora porque estão aplicando passe. Não tem jeito deles pararem. Então, eles vêm, você está aplicando passe, todo mundo quer silêncio, avião. Ah, mas fica ruim demais aplicar um passe. Não, não fica ruim, é uma questão de educação. Se você se educar, daqui a pouco pode passar, o avião vai cair no terraço e você vai dizer, meu Deus, parece que aconteceu alguma coisa que a gente nem se dá conta. Mas na hora em que a gente começa a levar muito rigor a tudo, a gente não pode rir, a gente não pode falar. Tem um centro espírita que eu fui fazer uma palestra pela primeira vez. Eu não sei se dizer que se por felicidade ou se por infelicidade, eu escolhi um tema em que eu conto vários casos que eu sou muito mais humorista do que palestrante espírita. E eu contei a primeira e todo mundo...
Daqui a pouco contei a segunda brincadeira e o pessoal... Eu digo, tem alguma coisa errada aqui, porque não é possível. E eu olhava para isso, tinha gente que ficava vermelho, né? Porque não conseguia jogar a risada para fora, ela entra na corrente sanguínea e a pessoa fica... Eu digo, bom, eu agora não desisto, porque tem gente, como diz aqui na proposta, né? Tem gente que quando é mal, é ousado. O bem, não, eu não vou fazer isso porque alguém vai ficar chateado. Eu digo, não, eu vou fazer porque alguém agora vai ter que rir. Aí eu contei mais uma, que eu não lembro qual foi, e o pessoal... Aí eu parei sério, eu digo, muito bem, vocês receberam orientação, talvez tenha sido Jesus que veio aqui e disse que não é para vocês ir. E não riam mesmo, porque rir faz muito mal à saúde. Vocês vejam, vocês estão rindo para dentro e vocês estão que não se aguentam mais. Por isso que faz mal para a saúde. Só esqueceram de dizer que o riso que faz mal é o riso para dentro. Agora, querem ficar bom, põem o riso para fora. Mas não riam de nada que eu disse. Agora, fiquem bem sérios, porque eu vou contar uma história muito séria. Um homem chegou em casa e disse, meu amor, venha cá. E a mulher fez, que história é essa de você me chamar de meu amor, que você nunca me chamou de meu amor? Minha santa, que conversa é essa? O que foi que houve? Eu trouxe-lhe umas rosas. Pode jogar fora. No mínimo tem uma serpente aí dentro. Meu amor, se você não quiser, não tem problema, mas eu trouxe para você. E a mulher ficou desconfiada. No dia seguinte, ele chega, minha divina alma gêmea. Então, onde é que você vem com esse negócio? Você bebeu? Você nunca foi dado a beber? Disse, eu não bebi. É porque eu lhe trouxe aqui uns chocolates com veneno dentro, não é? Só pode ser. Não, meu amor. E no outro dia ele trouxe uma lingerie. Naquela época era camisola que se chamava no Brasil. Hoje é lingerie. Porque é muito... Você já pensou, você vai dar... Toma um baby doll, uma camisola, é um negócio tão vulgar. Ele não. Meu amor, eu lhe trouxe uma lingerie. Ele disse, você ainda por cima vem com esses pensamentos lascivos. Você está querendo me perverter. O que é que está acontecendo? E ele, tranquilamente. No outro dia, meu anjo, eu gostaria de levá-la ao cinema. Vá só, porque eu mesmo não vou com você. Mas ele não desistiu, ou seja, ele era daqueles audaciosos. Ia completar um mês, aí a mulher olha para ele e diz, venha cá, é verdade mesmo isso que você está me dando? Claro, meu amor. Eu tenho a maior alegria do mundo em estar bem com você. Mas você nunca foi assim? Pois é, divina, querida, amada. A gente evolui, a gente progride. Até sua linguagem está estranha. O que está acontecendo? Vamos conversar. Mas primeiro vamos jantar. Eu mesmo vou preparar a janta. Esse negócio está tudo me cheirando mal. E jantaram, e no final da janta ele disse, meu amor, eu me tornei espírita. É o quê? Foi. Me tornei espírita. E como espírita eu aprendi que a gente tem que ter bom relacionamento. Mas tem alguma coisa estranha. Por quê? Disse, eu vou lhe explicar. Eu um dia estava muito nervoso, eu fui a um centro espírita, porque me disseram que a gente recebendo um passe ficava bem. No começo eu pensei que receber um passe era passar dessa para outra. Depois não, receber um passe é as pessoas passar a mão. Não tocam na gente, mas passam. E ali daquilo eu ouvi lá, a pessoa falou de uma coisa, e uma pessoa falou de reencarnação. Olha, quando ele falou de reencarnação, era como se o meu mundo tivesse se aberto. E eu me entusiasmei com o estudo da reencarnação, e até que um palestrante chegou lá e falou, porque a reencarnação é a oportunidade que nós temos de refazer todos os nossos encontros e desencontros. E quando a gente tem um bom encontro, para que a gente nunca mais seja obrigado a ter que viver os mesmos dissabores, a gente faz as pazes nesta, porque já se livra do problema para o futuro. Então, assim, é a nossa casa. A gente fica, às vezes, num centro espírita. Um centro espírita não é um centro de festa.
Mas é uma casa de amigos. Ou então, a irmã está bem, o irmão está bem, a irmã está bem. Oh, como vai, meu irmão? Bom, nós somos irmãos, mas não podemos nos falar, não podemos nos cumprimentar. Nós somos tão radicais de um jeito, que eu não sei se em Portugal acontece isso, no Brasil, sim. Vamos supor que vocês, todas as segundas-feiras, venham a esta casa, todos. Eu aposto que vocês se sentam sempre na mesma cadeira. E quando entra um novato que senta no lugar que você senta, você já olha assim, de onde veio essa coisa? Não é? Porque até para a gente mudar de lugar, a gente tem trabalho. Agora, imagina mudar o pensamento sobre uma determinada criatura. Aí vem Sansão dizendo que a gente tem que desenvolver um amor para sentir a dificuldade do outro e ajudá-lo a superá-la. Para quem é passista, já tem aí um bom caminho, mas nem todo mundo vai ser passista. Muitas vezes a pessoa está precisando apenas que você olhe. Tudo bem? A pessoa disse, nossa, a pessoa, quando ela olhou para mim, que falou, eu senti um negócio tão bom, eu não estou falando aqui de nada de sensualidade, nada de provocação, é o olhar amigo. A pessoa disse, você é daqui, seu sotaque é tão diferente. Eu sou daqui. Daqui de onde? Daqui da terra. Eu ainda estou na terra. Sim, mas o senhor nasceu onde? Eu nasci lá no Rio Grande do Norte, mas moro hoje, nasci no Rio Grande do Sul, mas moro hoje na Dinamarca. E como é que você descobriu que eu era tão diferente? Pela quantidade de queijo que você come. Algo do tipo. Aí a pessoa diz assim, ele zomba da minha cara, mas pelo menos eu me sinto bem, porque eu me sinto lembrado. Quer dizer, não deixa de ser uma boa coisa, não é verdade? Por que a gente não exercita só isso? Não vamos levar do centro espírita hoje, aqui desse nosso encontro, que amanhã eu tenho que ser um outro espírito, a partir de hoje. Ótimo, se você pode, vá. Mas se você não puder, se proponha da próxima vez, eu vou me encontrar, a primeira pessoa que eu me encontrar, que eu conheça ou que eu não conheça, eu vou cumprimentar. E veja, quando a gente conseguir cumprimentar todo mundo, olha que coisa fantástica, veja como nós progredimos. Na próxima semana a gente vai cumprimentar absolutamente todo mundo. Eu vou chegar cedo, vou ficar ali, todo mundo que passar, eu vou cumprimentar. Todo mundo. Vamos imaginar que alguns dos senhores ou das senhoras aceitaram essa proposta. Se você conseguir fazer isso, a gente já terá evoluído ao que a formiga já chegou. Já pensou coisa legal? Porque toda formiga, quando uma cruza pela outra, elas se cumprimentam. Então as formigas já estão mais espiritualizadas do que nós. Porque a gente fica ali, a pessoa passa, aí a gente olha para o chão, o outro passa, a gente... Pois é, e o menino já está aí, a gente passa, parece que a gente não se conhece. E quando alguém diz, boa noite, tudo bem? É comigo? Pouco importa. Boa noite. Mas a gente hoje tem medo de responder boa noite para a pessoa, porque você está falando, a pessoa diz, boa noite, pois é. Aí você diz já, pois é o quê? Não é que eu estou aqui falando ao celular, ao telemóvel. Aí a gente diz, levei uma mancada, ou como se diz no Brasil, paguei um mico, que seja. Cumprimenta. Que depois a pessoa vai olhar para você, desculpa, naquela hora você falou o quê? Não, eu falei nada, só que você está bem, tudo bem, eu desejo que você esteja bem. Olha que coisa legal. E os Espíritos, então, nos propõem uma coisa extremamente simples. As propostas dos Espíritos são extremamente simples. Muito mais simples do que a gente imagina. Viva do mesmo jeito que os homens do seu tempo e do seu lugar têm que viver. Como é que é? Isso mesmo. Você não precisa querer estar acima, mas não aceite estar abaixo. Viva como os homens, ele só coloca um detalhezinho, como os homens de bem devem viver no dia a dia. Mas um homem de bem vai a uma festa? Vai. Um homem de bem vai a um templo religioso, vai a uma sociedade, trabalha? Sim. Mas um homem de bem que já está com idade, já está na sua aposentadoria, como é que chama a aposentadoria aqui? Já está reformado? Bom, se já está reformado, este homem, por isso mesmo, já não precisa ir àquele trabalho. Mas não está implícito de que ele não precise trabalhar. Trabalhar, sim. Eu vou trabalhar como? Onde agora? Escolha.
Não falta trabalho para ninguém. Sim, mas eu vou trabalhar e vou ganhar o quê? Você já está ganhando a sua reforma. Agradeça a vida sendo útil. Ah, mas tem que ser espírita, então é lá na casa espírita. Não, você pode ser útil no jardim do seu vizinho, que eles trabalham, mulher, marido e filhos, e a casa fica abandonada e o jardim está morrendo. Vai lá e agoa o jardim do teu vizinho. Porque se o teu jardim estivesse estragado ou estragando-se, você gostaria que quando chegasse à noite descobrisse que o seu jardim tinha sido aguado. Foi o que ele propôs. Você não gostaria que fizesse com você? Pois faça. Mas é só isso que os Espíritos pedem. Ontem, quando nós estávamos na abertura do centro GEAC de Ovar, nós pegamos apenas uma frasezinha, uma parte de uma frase de Jesus. Tenha bom ânimo. Só isso foi o que Jesus pediu. Jesus não pediu para ninguém fazer nada de astronômico. Tenha bom ânimo. E os Espíritos disseram, viva como os homens de bem de sua época vivem. Você não precisa fugir da sociedade, você não precisa se isolar do mundo, você não precisa se trancar ou se dedicar acima das suas forças. Mas se quiser, o faça, mas faça com alegria. Porque tem gente que vai a um determinado lugar prestar um favor, quando chega em casa diz, nossa, isso está acabando comigo, as pessoas se aproveitam da minha generosidade. Ah, é? Então diminua a sua generosidade, porque nem você está sabendo aproveitá-la. Mas isto é o que os Espíritos pedem. Faça o que uma pessoa de bem faria no seu lugar. E qual é a referência? Faça aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Ah, mas eu não gosto. Nós temos uma pessoa que frequenta a nossa casa, que ela não gosta que ninguém lhe toque, ninguém lhe abrace, ninguém nada. Eu tenho duas opções, respeito, ou então um dia chego a ela e digo, você poderia me dizer se eu posso lhe abraçar? Não, não pode. Ok, mas tem algum motivo, eu já lhe fiz alguma agressão? Não, é porque me incomoda. Ok, você não sabe que abraço que você está perdendo. Ela vai pensar. Em vez de eu ficar condenando-a, eu posso discutir com ela. Há um tempo eu usava muito essa frase, que foi uma frase que eu li, mas que eu achei que ela se aplicava muito à minha pessoa. Um dia eu dizendo que era uma pessoa extremamente feliz e que vivia muito bem, alguém me perguntou assim, mas você nunca perdeu um amigo? Eu disse, não, perder, não. Tem algumas pessoas que cortaram relações comigo. E aí, como é que você fica? Eu digo, eu fico na mesma. Sinto saudade, às vezes gostaria que não estivesse assim, mas eu estou na mesma. Não, mas você não está sendo egoísta? Eu não. A pessoa é que está sendo boba, porque ela não sabe o amigo que perdeu. Lógico, porque eu me conheço, eu sei que eu sou honesto, eu sei que eu não faço nada por mal, eu sei que eu não agredi, eu sei que eu não fiz nada. Você não quer minha amizade? É você quem está perdendo. De você eu sinto saudade, eu gostaria de ter, mas lhe respeito. Eu acho que um homem de bem faria isso. Eu adoraria não cortar relações, mas você quer cortar. Eu não posso fazer nada, pois você não sabe que amigos você está perdendo. As pessoas dizem, isso é vaidade, isso é orgulho. Não, isto é convicção de que eu estou procurando fazer o melhor. E estou aberto, porque no dia que você voltar, eu estou aberto. Nesta encarnação, eu tive um caso parecido. Uma pessoa cortou relações comigo e cortou dizendo na minha cara, nunca mais olhe para mim, nunca mais fale para mim. E a nossa relação, e era uma relação familiar, está rompida. Não me aceite nem me apresente nunca como parente seu. Eu não sou nada na sua vida, nem aceito nada da sua na minha. Não temos mais qualquer relação. Entrou no meu escritório, disse isso, bateu a porta e foi embora. Passaram-se 8 anos. De vez em quando eu ouvia, olhava para ele, ele mudava o rosto. Tá bom, não vou afrontá-lo, eu não sou nada, ele não é nada, nem ele está me vendo, mas eu estou vendo. Até que um dia, a gente, por forças de circunstâncias, a gente teve que estar no mesmo lugar. E aí parece que a vida trama, graças a Deus, para a felicidade geral. Quando ele se deu conta, ele estava literalmente ao meu lado.
E aí, naquele dia, foi irresistível, porque eu sempre amei e quero um bem enorme a essa criatura. Muito grande, mas muito grande. Não só quero bem, como admiro e respeito, porque ele foi muito ser humano para dizer aquilo. Não era qualquer pessoa que teria tanta coragem. E eu disse para ele, eu posso tocar aqui em você para pelo menos lhe dar um abraço? E ele olhou para mim e disse, pode. Na hora que eu posso dar um abraço, acabou tudo. Aí eu, que sou meio exagerado em determinadas horas, eu já abracei, aí puxei, apertei e dei-lhe um beijo no rosto. Já fui logo para os finalmente. Aí depois, olha, fiquei muito feliz em poder lhe dar esse abraço e tal. E aí ficamos lá no ambiente, era um ambiente fúnebre, um ambiente delicado. Aí quando terminou, ia saindo, aí ele chegou. Tchau, tio, até outro dia. Nossa, um abraço, reconstituiu tudo. Eu voltei a ser familiar, eu voltei a ser querido, eu voltei a tudo. Veja quanto muitas vezes a única coisa que falta vai lá exatamente para a primeira frase que nós colocamos do Burke. Muitas vezes, apenas a gente ter um pouquinho de ousadia para fazer o bem e está tudo resolvido. Poderíamos estar até hoje distantes, para mim seria terrível. Hoje nós nos confidenciamos do jeito que nos confidenciávamos antigamente, os dois já bem mais maduros, né? Duas pessoas hoje que um se apoia no outro, em vez de um tirar o tapete do outro. A doutrina espírita nos propõe isso. É simples a mensagem espírita. Agora, é preciso que a gente tenha firmeza no que quer e não ceda. Você quer fazer uma coisa boa? Faça. Você quer fazer uma coisa ruim? Se você não tiver como não fazer, deixe para não fazer amanhã. Não, isso eu vou fazer hoje. Deixa para amanhã. E quando for amanhã, deixa para amanhã de novo. Mas a coisa boa, faça. É apenas inverter o que a gente tem feito. Hoje a gente tem raiva, a gente deságua na hora. E a gente quer dizer uma coisa boa, a gente fica com ela trancada. Vamos só inverter. O que é coisa ruim que a gente vai fazer, que ninguém é santo, deixa para o outro dia. Mas se eu ficar para o outro dia, eu não durmo. Melhor ainda. Porque você não dorme hoje. Como você vai deixar para o outro dia, você vai passar uma outra noite em claro. Na terceira noite, você se apaga. E aí você vai descobrir que é melhor jogar aquele assunto de lado para você voltar a dormir direito. A natureza nos ensina. A proposta espírita do homem de bem é a gente se reportar tudo a Deus. Tudo. E quando eles dizem tudo, fica muito complicado. Mas eu fiz uma coisa ruim, pois ofereça a Deus. Mas eu não tenho coragem de oferecer a Deus uma coisa ruim. Então faça uma boa para compensar. É simples. Agora é preciso que a gente se determine. Que pensemos nessas propostas espíritas, que elas estão espalhadas em todas as filosofias do mundo. Nas propostas que nos tornam pessoas melhores, não para o mundo, mas para nós mesmos. Porque é dessa maneira que a gente cresce, progride e chegaremos em melhores lugares. Uma boa noite para todos e muito obrigado por terem vindo e estarem, como se diz vulgarmente, estarem nesta plateia linda e maravilhosa.